No vídeo de hoje vamos falar das entradas analógicas do Arduino. Então vamos pegar aqui o Arduino Uno, vamos colocar aqui uma fonte de tensão e um voltímetro. Aí eu vou pegar aqui. Eu fiz a ligação dessa forma para que a gente possa ver aqui com maior precisão o valor que está sendo enviado para a entrada analógica. O Arduino Uno ele vai ter 6 entradas, que são essas daqui marcadas do A0 ao A5. Aqui no site do Arduino a gente consegue verificar a função de leitura das entradas analógicas. Repare que ele vai ter uma particularidade dependendo da placa, do modelo da placa que você está usando. A primeira seria o número de pinos que você vai ter disponível, a tensão de operação e quantos bits você tem de resolução. No caso do Arduino Uno, ele vai operar com 5 volts, vai ser o valor de referência do conversor analógico para digital, e a gente vai ter 6 pinos disponíveis. Ele tem um tempo que a gente deve respeitar entre uma leitura e outra, que é de 100 microsegundos. Como é um valor muito baixo, normalmente não temos muito problema com isso. E ele vai ter uma resolução de 4,9 milivolts, que seria os 5 volts da referência, dividida por 1024, que seria a faixa de conversão, que ele vai converter de 0 até 1023. Isso quer dizer que quando a gente lê 0 volts no pino analógico, a função vai nos devolver o número 0. Quando tivermos 5, ela vai nos devolver 1023. E ela vai ter uma sensibilidade de 4,9 milivolts. Então, a cada 4,9 milivolts, ela vai incrementar ou decrementar o resultado da nossa conversão analógica para digital. Vamos testar aqui. Vou configurar a comunicação serial. Vou criar uma variável que vai receber o valor da conversão do pino A0, que foi onde a gente ligou aqui, e mostrar esse valor pela serial. E dar um delay aqui de 1 segundo entre uma execução do loop e outra. Vamos exportar binário, carregar o código. Eu vou usar o próprio monitor serial do simulador e ativar a simulação. Então, repare aqui que a gente está tendo 0. Nossa fonte está desligada. Vamos ligar ela aqui. E vamos aumentar aqui o valor. E aqui a gente consegue ver que o número vai sendo incrementado. Então, aqui a gente tem 2,5 volts. Tem o número 511. E aí, quando a gente tem o valor máximo, temos o valor máximo também de 1023. Uma coisa que a gente tem às vezes é que o nosso sensor, ou qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo a leitura aqui da nossa entrada analógica, pode acabar não trabalhando com 5 volts. Vamos parar aqui. Alguns casos, quando a gente trabalha com entradas analógicas, a gente vai usar a entrada analógica para fazer leitura de sensores, potenciômetro, os mais diversos componentes. Em alguns casos, o nosso componente, ou o nosso sensor, ele não chega aos 5 volts, porque a gente tem que fazer um circuito que usa um divisor de tensão, ou até uma característica daquele sensor, a resposta máxima não é 5 volts. Ou em outros casos também, o sensor até chega, chega nos 5 volts, mas a aplicação, o projeto que a gente está usando, não. Vamos pensar aqui, por exemplo, um sensor de temperatura que quando ele está em 100 graus Celsius, ele chega ele responde, ele dá uma saída de 5 volts. Só que o nosso projeto, ele só vai chegar no máximo a 70 graus. Então, repare que a gente vai ter uma quantidade de valor muito grande que está sendo perdida, Porque como o nosso projeto nunca vai chegar aos 100 graus, então a gente nunca vai ter os 5 volts. Então você acaba tendo uma menor resolução, Você vai perder resolução, Você vai perder faixas de números que você poderia ter, que você não está lendo, porque você está trabalhando de 0 a 5 volts. E o seu sensor, ou o componente que você está medindo, não responde de 0 a 5 volts, Ele responde uma faixa menor de tensão. Você tem duas formas de se trabalhar isso aqui no Arduino, que é o que a gente chama de referência. Então, aqui no site do Arduino, a gente consegue ver que a referência padrão é 5 volts. Mas a gente tem uma função de configuração que você pode trocar essa referência padrão. No caso aqui do Arduino Uno, a gente vai ter
a referência padrão de 5 volts, mas a gente pode ter uma referência interna de 1.1 volt e uma referência externa que pode ser de 0 a 5 volts, que aí tem que ser ligado em um pino específico do Arduino. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, que o nosso sensor, né, ou o nosso dispositivo vai trabalhar até 1 volt. Né? A nossa variação, ele vai variar de 0 a 1 volt. Se eu trabalhar com a referência padrão, né, eu vou perder uma faixa muito grande de leitura. Então, eu posso vir aqui, ó, e utilizar essa função aqui na configuração no modelo interno. Que aí a tensão agora de referência não vai ser mais 5, vai ser 1.1. Vamos compilar, recarregar o código, vou limpar aqui e ativar a simulação. Repare que ele está dando o número máximo e ele vai dar o número máximo em todos os valores acima de 1.1. E do 0 até 1.1 ele vai ter aquele range de 0 a 1023. Então a gente vai ter uma precisão muito maior na nossa leitura. Além disso, a gente vai ter um degrau de conversão menor. Então a gente viu lá no site do Arduino, a referência, né, o degrau de conversão é 4,9 milivolts quando a gente está usando a referência padrão. Como a gente está usando agora a referência de 1.1, a gente vai pegar 1.1, dividir por 1024. Então repare que agora, a cada 1 milivolt aproximadamente, a gente vai ter o incremento ou decremento do valor aí fornecido pelo nosso conversor analógico para digital. Então a gente pode testar aqui, ó, vou vir em propriedade, colocar aqui em milivolts. Então eu vou colocar aqui em 50 milivolts. Vamos aqui ativar a simulação. Então repare que aqui eu tenho 50 milivolts e o número está aqui 46. Se eu colocar aqui na metade, aproximadamente aqui 23, que seria, né, 1.1 dividido por 1024. E aqui, ó, né, se a gente pegar esse número, 50 dividido por isso, eu vou ter aqui, ó, os 46. E se eu pegar 25 e dividir agora, vou ter aqui os 23. Então repare que agora a gente está tendo uma melhor resolução. Como a gente está usando como referência 1.1, o degrau para o incremento ou decremento do nosso conversor analógico digital é menor. E a gente também pode usar, né, caso a referência interna não seja o suficiente, né? Pois a gente viu que quando passa de 1.1, ele já vai estourar nosso valor máximo, que seria o 1023. Você pode usar a referência externa. Então, se pegar aqui como exemplo, se a gente tiver um sensor que trabalha com 3 volts, a gente pode vir aqui, ó, modificar para referência externa. E aqui, nesse pino que está escrito AREF, temos que conectar aqui uma tensão de 3 volts. Eu vou colocar aqui a própria tensão do Arduino, né, de 3.3, recarregar o código e ativar a simulação. Temos aqui, né? Repare que agora a gente só tem com 50 milivolts, está mostrando o número 15, porque agora a gente está tendo como referência 3,3 dividido por 1024. Deixa eu pegar esse número aqui, né? 50 dividido por isso. A gente tem aqui os 15, que seria o valor da nossa conversão. Parar aqui a simulação, vou alterar aqui esse valor. Voltar aqui para volts. E aqui para 5. Limpar aqui e repare aqui, ó, que o 5 ele já estourou, né? E ele vai dar 1023, né, que seria o nosso valor máximo de conversão para todos os números acima de 3.3. E vai fazer a conversão de 0 a 1023, agora de 0 a 3.3. Então isso ajuda muito a você melhorar a precisão da sua leitura usando a referência
interna, né, de 1.1 ou a referência externa de até 5 volts. E dependendo do modelo da placa, você vai ter mais valores de referência. Uma coisa importante de lembrar é que a maioria dos microcontroladores só tem um conversor analógico para digital e esse conversor é chaveado entre os pinos analógicos. Então, quando você usa a função para configurar a referência, todos os pinos analógicos agora passam a trabalhar com aquela referência. Aqui a gente tem alguns cuidados que tem que tomar. Após mudar a referência, você tem que considerar que algumas leituras podem ser imprecisas. Normalmente, deixar 1 segundo é o suficiente para você estabilizar o conversor analógico para digital. Você nunca deve usar valor menor que 0 no pino de referência e nunca maior que 5. E aqui também recomenda você usar um resistor de 5K para poder facilitar, né, caso você fique trocando entre a referência externa e interna. Aqui só tem que tomar cuidado porque o próprio pino para referência externa ele tem um resistor interno, né, uma resistência interna de 32K, então você vai ter uma pequena variação da sua tensão de referência. Você está usando uma fonte de 2,5. Se você usar esse resistor de 5K, aí você vai ter que fazer a associação, né, o divisor de tensão. Então aqui você vai ter a tensão de referência que está sendo lida efetivamente pelo pino, vai ser 2.2. Então basicamente é só ajustar no seu código. Por esse vídeo é só. Até o próximo.